Vamos falar de eleição? Porque um novo levantamento encomendado pela Record TV traz os números da disputa eleitoral no Paraná. Vamos ver como é que estão os números? Pode rodar. Olá, boa tarde. Tem novo levantamento encomendado pelo Grupo Record TV que traz todos os detalhes dos números da disputa eleitoral aqui no Paraná. Para isso, Mark Souza aqui no estúdio para analisar todos esses dados. Boa tarde, Mark. Oi, Manu. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Vamos lá, ver juntos esses números aí. Vamos lá, então. Começamos com os resultados da pesquisa espontânea, quando os entrevistados não são apresentados à lista de candidatos na corrida ao Palácio Iguaçu. O nome do atual governador Ratinho Júnior foi lembrado por 21% dos entrevistados. Já o de Roberto Requião, por 7%. Flávio Arnes foi mencionado por 1%. A menção a outros candidatos chegou a 3%. 19% dos entrevistados votariam branco ou nulo e 49% não souberam ou não responderam. Vamos agora aos resultados da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados. Ratinho Júnior, do PSD, soma 43% das intenções de voto. Roberto Requião, do PT, 16%. Flávio Arnes, do Podemos, tem 6% e César Silvestre Filho, do PSDB, 2%. Ângela Machado, do PSOL, tem 1% das intenções, enquanto Solange Ferreira Bueno, do PMN, e Zé Boni, do Agir 36, não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 14% e 18% dos entrevistados não souberam ou não responderam. O levantamento ainda traz dados sobre a rejeição do paranaense com os pré-candidatos. 38% dos entrevistados rejeitam o nome de Roberto Requião. Ratinho Júnior tem 22%, Flávio Arnes 12%. 10% dos entrevistados rejeitam o nome de Zé Boni, enquanto Ângela Machado e Solange Ferreira Bueno têm 9%. César Silvestre Filho, 8%. Como foi realizado nos últimos 2 dias, o levantamento ainda traz o nome de César Silvestre Filho, que se retirou da disputa pelo governo do estado na convenção do seu partido ontem. Silvestre foi oficializado como candidato ao Senado aqui no Paraná. Vamos então ouvir o comentarista Mark Souza sobre este cenário na disputa pelo governo do estado, porque chama atenção, pelo menos a mim, no cenário espontâneo, que muitas pessoas não conseguiram nem lembrar de nenhum candidato, quase 50%, né, Mark? É isso, Manu, mas é importante mesmo analisar os números da estimulada, porque as pessoas têm que escolher um candidato. São os candidatos que serão cadastrados na Justiça Eleitoral depois que as convenções os homologarem. Então, como as pessoas têm que votar em alguém, elas vão ter que escolher um dos candidatos. Por isso que a estimulada dá uma noção melhor da realidade, mesmo com a espontânea tendo tanta gente indecisa assim. Vamos lá. Então, o Ratinho Júnior com 43% e o Requião com 16%, né? Os outros pré-candidatos aí não pontuaram bem. O que isso mostra pra gente? Ratinho Júnior vai muito bem, tem um cenário muito tranquilo ao seu favor. Veja que a gente, excluindo os brancos e nulos, e quem não sabe ou não respondeu, que são os famosos votos válidos, né, que são os usados pela Justiça Eleitoral para finalizar o processo de votação, o Ratinho chega a passar tranquilamente dos 50%. Nesse sentido, ele tende a ter uma reeleição já no primeiro turno. Outro dado que chama atenção é a rejeição. Nós mostramos ali, o Requião lidera a rejeição, é o mais rejeitado. E é o candidato que, em tese, teria mais condições de enfrentar Ratinho Júnior. Mas ele tem uma rejeição muito alta. Então, Requião dificilmente vai conseguir crescer além disso. O que deixa o Ratinho numa posição ainda mais confortável, Manu. E que pode levar aí num primeiro turno. Exatamente. A pesquisa mostra isso hoje. Claro, pesquisa é fotografia de momento, a gente sempre lembra isso aqui. Mas se as eleições fossem hoje, segundo a pesquisa, o Ratinho teria uma reeleição no primeiro turno. Vamos agora, então, ao cenário do Senado. Nesta disputa foram realizadas pesquisas com 3 cenários diferentes. Vamos ver. No primeiro cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, tem 31% das intenções de voto. Álvaro Dias, do Podemos, tem 26%.
Dr. Rosinha, do PT, tem 7% das intenções de voto. Paulo Martins, do PL, 5%. Aline Sleutes, do PROS, tem 2%, enquanto Guto Silva, do Progressistas, Desirê Salgado, do PDT e Valdir Rossoni, do PSDB, tem 1%. Orlando Pessutti, do MDB, e Elton Bars, do PCdoB, não pontuaram. 11% dos entrevistados votariam branco ou nulo, e não souberam ou não responderam 16% dos entrevistados. No segundo cenário, Sérgio Moro segue na liderança com 32%, seguido de Álvaro Dias, que tem 27%. Aline Sleutes tem 4%, Guto Silva 2% e Desirê Salgado 1%. 14% dos entrevistados votariam branco ou nulo e 20% não souberam ou não responderam. No terceiro cenário, sem a presença do atual senador Álvaro Dias, Sérgio Moro chega a 41% das intenções de voto. Paulo Martins tem 6%, Aline Sleutes 5%, Guto Silva 3%, Desirê Salgado 2%. 19% dos entrevistados votariam branco ou nulo e 24% não souberam ou não responderam. Marque, a disputa pelo Senado, pelo menos até este momento, é a que se apresenta aqui no nosso estado como a mais concorrida. Sempre com 2 nomes na liderança, pelo que a gente tem visto nas últimas pesquisas. Sérgio Moro e Álvaro Dias, que eram aliados políticos e agora se enfrentam, né? O criador quer ultrapassar a criatura e vice-versa. Vamos lá, vamos entender esses números aqui, pedir para colocar no telão. Veja que o Sérgio Moro está na frente, 31%, o Álvaro com 26%. Isso aqui é o que a gente chama de voto lavajatista, que é muito importante no Paraná. O paranaense tem um carinho pela Operação Lava Jato, né, que tem as contradições dela, mas que mostrou ao Brasil muita coisa. Então parece que o paranaense gosta muito dos frutos da Operação Lava Jato, e o Álvaro Dias sempre, né, surfou muito nessa onda do lavajatismo, mas agora enfrenta o dono da operação, que é o Sérgio Moro. Quando a gente tira o Álvaro Dias, o Moro chega a 41%. Então o Moro lidera com uma certa folga esse cenário e tem novidade pintando aí. Inclusive, em primeira mão aqui, para o telespectador do Balanço Geral, a informação: ontem teve uma reunião em Brasília entre Ratinho Júnior e o presidente Jair Bolsonaro. Eles bateram o martelo na chapa e vão fazer o quê? Vão sair juntos e, além disso, vão ter como candidato ao Senado o Paulo Martins. Ficou definido isso. Então, o Paulo Martins aqui deve crescer um pouco com esse apoio, né, do presidente Bolsonaro e do governador Ratinho Júnior. E ficou difícil a situação do Álvaro Dias. Tem um partido pequeno, com pouco tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, e não vai conseguir se viabilizar. Vamos ver o que ele vai fazer a partir de agora, mas o Álvaro Dias, então, está isolado. O Paulo Martins deve ter o apoio do presidente Bolsonaro e do Ratinho Júnior, e o Sérgio Moro lidera a disputa. Tem muita coisa por vir ainda, Manu. Os próximos 15 dias, que é o prazo final para as convenções acontecerem, serão quentes, muita conversa vai acontecer, muita reunião de madrugada, muita traição. Pode esperar que a disputa do Senado vai ser bem quente. Como você bem adiantou, Manu, ela vai ser mais quente que a do governo do Estado. Até dia 5 de agosto nós temos as convenções partidárias e aguardamos para ver quem oficializa mesmo a candidatura diante desses números. Isso, né? Que você fala é importantíssimo. Tem muito candidato aí que você vê os nomes que não é candidato de verdade, é candidato fake. Eles anunciam as pré-candidaturas para poder ter algum espaço na televisão, no rádio, ali ficar um pouquinho mais conhecido. Mas de verdade mesmo, na hora de ir para a urna, boa parte deles não vai aparecer. Vamos lá, o levantamento também traz alguns dados sobre a aprovação do governo Ratinho Júnior. 58% dos entrevistados aprovam o governo Ratinho Júnior, 30% desaprovam e 12% não sabem ou não responderam. O levantamento também questionou os entrevistados sobre a avaliação da atual gestão do governador Ratinho Júnior. 13% deles consideram ótimo, 35% bom. 26% dos entrevistados disseram que a atual gestão é regular, 8% ruim, 8% péssimo e 10% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Marque, é boa a avaliação do governador Ratinho Júnior, que reforça a liderança dele lá na primeira pesquisa que a gente mostrou, né? Você veja que um dado complementa o outro, né? O Ratinho aparece ali com 58%
de aprovação, e isso mostra que as pessoas que aprovam o governo tendem a votar no atual governador. Ele vai falar o que na campanha? Olha, essa obra aqui tá boa para você, fui eu que fiz, então vote em mim para eu continuar. Então a lógica não é nem complicada de entender. O Ratinho Júnior tem uma situação bastante tranquila. Lembrando que pesquisa fotografia de momento, a campanha nem começou de verdade ainda, vai começar no mês que vem, as coisas podem mudar. Mas o cenário para o Ratinho Júnior nesse momento é bem tranquilo. O que eu percebo é o seguinte, Manu, o Ratinho fez um governo fugindo das polêmicas, né? Ele, por mais que tenha esse apoio do Bolsonaro, ele não é ideologicamente mais incisivo em nenhum dos lados. E parece que isso agradou o paranaense. Olha, se o governo não encher o meu saco e eu poder tocar minha vida, eu estou feliz. Vamos ver se isso vai continuar ao longo do processo eleitoral, Manu. É isso, Marca. A gente lembra quem nos acompanha que esse levantamento foi encomendado pelo Grupo Record TV e realizado pelo Instituto Real Time Big Data. As entrevistas aconteceram entre os dias 19 e 20 de julho, ou seja, nos 2 últimos dias, e foram ouvidas 1.500 pessoas por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 06745/2022. Claro, todo mundo pode conferir aí esses resultados na íntegra no nosso portal, o Voto na RIC, né, Mário? Manu, importante falar também que o Grupo RIC faz suas pesquisas, mas também vai divulgar todas as outras, como pede a boa democracia. Então, nós vamos fazer aqui a maior cobertura eleitoral da história do Paraná e você vai ficar bem informado por aqui. Então, as nossas pesquisas, as encomendadas aqui pelo Grupo RIC e pelo Grupo Record, vão ser, claro, divulgadas por aqui, mas também as pesquisas dos outros institutos, Manu. Inclusive, outras pesquisas que já foram realizadas neste ano estão também reunidas lá no nosso portal. Acesse e muito boa tarde para você.